Se você acredita que por comer ainda carnes, laticínios ou ovos não tem risco de ter deficiência de B12, você pode estar enganado. Se você quer saber como prevenir anemia perniciosa, você tem que ficar comigo até o final dessa live, certo? Hoje eu trouxe uma paciente, a paciente maravilhosa mesmo que eu tenho nessa vida, certo? Para contar um pouquinho da história dela, de transição alimentar, como que ela teve diagnóstico de anemia mal feito, certo? Antes mesmo da transição alimentar e como, com um diagnóstico assertivo, foi possível ela iniciar um tratamento direcionado e combater essa anemia perniciosa, certo? Fique comigo até o final para você realmente saber como ser um vegetariano blindado à prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Eu estou aqui hoje, vou apresentar a minha convidada ilustre, certo? Hoje eu tô com a minha mãe, gente, Dona Sandra, certo? Eu já apresentei ela para vocês há um tempo. Minha mãe, eu falo que ela é tipo aquela pessoa que viaja pra caramba, que mora em tudo quanto é lugar. É minha mãe, gente, porque ela já morou em 4 regiões brasileiras, certo? Ela é paulistana, mas se considera capixaba, porque passou boa parte da vida no Espírito Santo, não é verdade, mãe? Sim. E ela tá aqui hoje para contar a história dela sobre a transição alimentar, certo? E muito antes da transição. Mãe, como foi que você decidiu parar de comer carne e se tornar vegetariana? Como que isso começou na sua vida? Conta pra gente. Boa tarde, meus queridos. É uma longa história, né? Porque eu, quando eu era adolescente, sempre eu tive vontade de deixar de comer carne. Não porque eu tinha um conhecimento profundo sobre a reforma de saúde, sobre vegetarianismo, veganismo, não. Eu nem conhecia muito bem essas palavras ainda. Mas porque eu não gostava muito de carne. Nunca fui uma pessoa carnívora. Apesar de ter sido criada numa família que eram, vamos nos dizer assim, na linguagem figurativa, né? Leões, onças, né? Gostam muito de carnes, principalmente churrasco. Meu pai gostava muito de churrasco. Então eu nunca gostei muito de carne, não. E sempre desejava deixar de comer carne. Eu tentei várias vezes quando eu era solteira, só que eu não conseguia, porque a minha mãe sempre falava, você vai ficar com anemia, você vai ficar com anemia. Eu já tinha índice de anemia mesmo, eu tinha problema de anemia. Então tinha razão da minha mãe ficar preocupada, né? Porque virava e voltava, eu fazia os exames e mesmo comendo carne eu tinha anemia. Só que os médicos, eles não aprofundavam muito nos exames, né? Então eu nunca descobria se o motivo da minha anemia era por falta de ferro ou por falta de que era, né? Então, aí eu ficava uns 3 meses ou 4 meses sem comer carne e a minha mãe falava, só ovos e queijo e leite, você vai continuar com anemia. Você tem que voltar a comer carne de novo. Aí eu voltava a comer carne de novo. Aí eu pensava assim, no dia que eu tiver a minha casa, eu vou deixar de comer carne. Aí eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, né? E o tempo foi passando, quando eu cheguei à idade de 21 anos, eu me casei. E, por incrível que pareça, eu não consegui deixar de comer carne ainda, não consegui ser vegetariana. Aí eu tive a minha filha. Mas espera aí, vou dar um pause aqui. Olha só, tanto que a gente coloca alguns sabotadores, né? Alguns marcos na nossa vida. Ah, quando eu tiver minha própria casa, eu vou me tornar vegetariano. Ah, quando? Veja que às vezes a gente alcança isso e a gente coloca outras desculpas pra gente tomar a decisão, né? Mas minha mãe tinha um sabotador ainda que era mais forte, relacionado a essa questão de deficiências nutricionais, né?
Então aí eu tive a minha filha e ainda continuei comendo carne, não muito, mas ainda continuei. Aí passou mais um pouco, aí eu tive meu filho. Aí quando o meu filho nasceu, o meu marido, eu me uni a uma pessoa que também era igual eu não gostava muito de carne. Então a sua decisão foi mais rápida. Quando o nosso filho nasceu, ele decidiu que não ia comer carne mais. Então ele falou, olha, a partir de hoje eu não vou comer mais carne, de tipo nenhum. Então aí ele conseguiu ficar firme no objetivo que ele pegou, né? E eu ainda não, ainda continuei. Então a gente comprava carne lá para nossa casa, mas era bem pouquinho. A gente comia muito pouca carne durante a semana, era muito pouco. E aí foi passando e eu comecei a ter um problema seríssimo de saúde, que é o reumatismo. Porque quando eu era solteira, eu consumia muita carne vermelha, mesmo que fosse em pouca quantidade, mas eu consumia muita carne vermelha, né? E uma das piores carnes que eu gostava, que eu consumia, era o fígado. Que, para quem tem esse problema de reumatismo, é a pior carne, porque ali é onde fica mais concentrado o sangue, né? Mãe, e fala pra gente aqui, o que é reumatismo? O que você sentia? Quais eram os sintomas que esse problema te proporcionava? O meu reumatismo era no sangue. Eu tinha manchas vermelhas na palma da mão, eram umas manchas bem redondinhas que davam na palma da mão, uma distante da outra. E quando você apertava, elas eram doloridas. Claro que cada pessoa tem um sintoma diferente, mas os meus eram esses. E eu sentia também aqui na junta dos dedos, era vermelha ao redor das juntas, tudo ficava vermelho e inchado. O dedo inchava que eu não conseguia nem dobrar o dedo assim, ó. E o meu tornozelo do pé também, sempre era no tornozelo, não era em nenhum outro lugar diferente. Sempre era só nesses locais. O tornozelo inchava, ficava vermelho, eu não conseguia andar, era muita dor intensa. E aí o médico passou uma medicação para mim tomar, essa medicação era muito forte. E eu tinha que tomar só quando eu estava com essa crise, né, do pé inchado e tudo. E então eu comecei a pensar, gente, eu tô com esse problema de saúde seríssimo, já basta a anemia que eu tenho de vez em quando, né? E aí um dia, quando esse médico meu descobriu que era reumatismo, ele falou assim, ó, se você conseguir ficar sem a carne vermelha, você vai ter uma vida praticamente normal. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Fiquei com aquilo na minha mente, mas mesmo assim ainda fiquei meio receosa, por causa que eu tinha um outro problema, né, da anemia. E aí em 2007 eu tive que ter uma reunião entre família. E no dia que eu fui fazer parte dessa reunião de família, eu estava com a crise do reumatismo, estava com o meu tornozelo bem inchado. Eu tive que ficar com o meu pé em cima do tamborete para conseguir fazer parte da reunião, né? E aí eu fiquei pensando, muito pensativa mesmo. Aí eu pensei, então agora eu vou decidir que eu vou desistir da carne vermelha. Mas por enquanto vai ser só a carne vermelha, que é a que está mais me prejudicando, né? Eu vou tomar as decisões devagar, porque como eu tô tendo esse problema de anemia, eu tenho que ir devagar, aos poucos. Então aí, para melhorar o meu problema do reumatismo, eu tomei a decisão que eu não ia comer a carne vermelha mais. Em 2007 foi a última vez que eu comi carne vermelha. E o que mudou, mãe? Aí o tempo foi passando e eu fui notando que eu não tinha aquelas manchas vermelhas na mão mais. Eu não estava tendo problema na junta dos dedos. Eu não estava tendo mais o inchaço no meu tornozelo do pé. Foi assim, coisa de pouco tempo mesmo, sabe? Eu falo para vocês a pura verdade, que foi dentro de pouco tempo. E eu fiz o exame novamente e estava normal. Eu não estava mais com reumatismo. Só que aí o médico falou assim, ó, mas não é só a alimentação que provoca isso. Mudança de temperatura também, né? Um exemplo que eu dou para vocês é que às vezes você está com o corpo quente, abre a geladeira, houve mudança de temperatura. Então, coincide de dar as crises, né? Esses sintomas que eu te falei costumam aparecer. Quando está muito quente, aí de repente vem uma chuva bruscamente, também dá. Mas pelo incrível que pareça, nem esses sintomas mais não me deu. Nem com a mudança de temperatura eu não tenho mais esses problemas. Olha só, então que interessante. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Algo que eu gosto sempre de falar aqui. Tem pessoas, eu admiro pra caramba, que o simples fato de entenderem como que a indústria da carne, né, prejudica, né, mata a gente, extermina vários animais, já é o suficiente para parar de comer carne, né? Agora tem pessoas, gente, que precisa passar por uma dor, e essa dor que faz ela tomar a decisão, né? Com a minha mãe foi o que aconteceu, né?
uma crise terrível de reumatismo. E o médico lá nos anos 90 falou para ela, ó, se você deixar de comer carne vermelha, você vai mudar esse quadro clínico seu. E foi tira e queda, né? Foi substituir a carne vermelha, que parece assim, tirou um mal, né? Que ela estava sentindo. Né? Pessoas que me acompanham há mais tempo sabem da minha história também, né? Que eu já tive crise terrível de sinusite, mesmo sendo vegetariana. Mas o que? Com muito consumo de ovos, principalmente laticínios, isso interferia na minha imunidade. E foi só substituir esses alimentos que eu comecei a melhorar a minha saúde respiratória, né? E nunca mais ter crise. Então, a primeira experiência que você teve nessa transição alimentar foi substituir a carne vermelha. Né? E aí, e depois, como que aconteceu? Você ainda tinha episódios de anemia, mas sabia identificar qual que era o tipo de anemia? Aí não sabia identificar, porque os médicos não pediam outros tipos de exame, sempre era só hemograma, só hemograma mesmo que eles pediam, não pediam outros tipos de exame diferente. E também o tempo foi passando, a minha filha foi crescendo e ela decidiu estudar e ela se formou em nutricionista, né? Ela decidiu ser nutricionista. E aí eu ia para casa dela e lá ela tinha muitos livros sobre saúde, tinha revista, livros, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, né? Aí eu comecei a ler os livros que ela tinha lá, eu fui aprofundando mais ainda no conhecimento da alimentação, né? Na saúde, numa melhor saúde. E eu me deparei com aquele livro, Saúde Nua e Crua. Eu tenho ele aqui, eu passei a estudar depois eu vou compartilhar com você esse livro. Estudei o livro todinho, de capa a capa. E eu pude ver que ali tem muitos casos científicos mesmos. Eles provam cientificamente que os alimentos de laticínio prejudicam a saúde mesmo, na verdade, né? E eu tinha, assim, feito alguns cursos culinários que eu já sabia fazer o leite de soja, eu já sabia fazer o tofu e eu já sabia fazer o glúten, que é a proteína do trigo. Então eu me aprofundei nesses alimentos porque o meu marido já tinha decidido que ele não ia comer carne vermelha. Então eu tinha que saber preparar alimentos para que ele não tivesse a sua saúde prejudicada, como graças a Deus ele nunca teve até hoje. E aí eu fui fazendo esse tipo de alimentos, né? Mas eu queria me aprofundar mais, porque eu ainda comia carne vermelha e usava outros alimentos, né? E então eu fui estudei todo esse livro. A carne branca. Eu usava carne branca e os laticínios e ovos. E aí eu li esse livro, aí eu pensei, então agora tá bem próximo de eu decidir que eu não vou usar nada de laticínio mais e tirar a carne branca. Então aí passou um tempo, eu decidi tirar a carne branca. Não os laticínios ainda, mas a carne branca eu decidi. Eu decidi tirar a carne branca em 2014. Sem mais sem menos, eu pensei, então agora eu acho que eu consigo ficar sem a carne branca, né? Mesmo que eu ainda estava com anemia. Mas a minha filha, ela já tinha formado, né? Em 2014 a minha filha já tinha formado. Um ano já de atendimento. Um ano já de atendimento. Aí ela pensou assim, mãe, eu acho que eu vou estudar um pouco sobre a vitamina B12. Ela pensou assim, por quê? Porque mesmo a gente tendo o alimento carne, a gente ainda estava tendo, né, problema com a vitamina B12. E ela falou assim, os vegetarianos têm que suplementar a vitamina B12. Então, se tem que suplementar, eu vou estudar sobre essa vitamina, para ver. Que às vezes, mãe, eu estou desconfiada que o problema da senhora não é ferro. Não tem nada a ver com ferro. Isso aí provavelmente poderá ser a vitamina B12, mas eu vou estudar primeiro. Aí a minha filha começou a estudar a partir dali, a vitamina B12, né? Se aprofundar mais nesse estudo. E aí ela pegou um dado momento lá, ela falou assim, olha mãe, se a senhora quiser deixar de comer a carne branca também, não vai trazer problema para a senhora não, porque eu acabei de estudar aqui o que eu queria e eu acabei de chegar à conclusão que o problema da senhora é a vitamina B12, mãe. Nós vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer o exame de hemograma, PCR, ferritina, transferrina e a vitamina B12. E aí a gente vai ver como que a senhora tá.
E fizemos os exames e a gente pôde ver que eu não estava bem não, sabe? A minha vitamina B12 estava muito baixa. Ela estava lembra, mãe? Ela estava menos de 300, 300, estava menos de 300 a minha vitamina B12. Eu tenho até hoje esse exame guardado lá em casa. Tem. Nós vamos mostrar para a audiência, vamos viu, gente? mostrar para vocês. E aí ela falou assim, mãe, então agora a senhora vai mandar manipular a vitamina B12. E aí ela colocou lá a quantidade que ela achava que era necessário para mim. Eu me lembro que era 600, o que a gente fala lá? Microgramas? 600 microgramas que eu comecei a tomar isso aí. Mas para minha mãe, né? Olha que eu tinha analisado, eu vi como que tava o ferro dela, gente. Lembra que altas doses de B12 diminui ferritina, né? Mas pode prosseguir, mãezinha. E aí eu comecei com 600, né, microgramas. E tomamos durante 3 meses essa quantidade. Aí fizemos todos os exames novamente. Aí já tava bem alterada já, viu? Alterada assim, mais alta. Mais alta, né? A vitamina. Tava só melhorando. E aí passou mais um tempo ainda, aí continuou nessa mesma quantidade. Aí ela tava mais alta ainda, tinha melhorado mais ainda. Aí, como já tava assim aproximando da ferritina, aí a minha filha falou que não podia continuar com essa dosagem não, que tinha que diminuir. Então foi para 450. Então passei a usar 450, que é o que eu uso até hoje. Só que de uns tempos para cá eu diminui um pouco, tá 400 agora, né? Porque não estava nessa dosagem. Não tinha necessidade de continuar com 450, então passou a 400, que é o que eu estou usando hoje. E aí eu já tinha decidido, né, que eu ia deixar a branca, a carne branca. Eu deixei em 2014 a carne branca, mas ainda faltava os laticínios e os ovos, né? E aí foi que chegou o período da pandemia, né, da Covid. E aí eu fiquei vendo, né, as reportagens, e aí pessoas falavam assim, olha, se você tiver uma alimentação vegetariana, você tem mais possibilidade de ter Covid. Você terá o Covid, mas você vai ter menos sintomas, você vai melhorar mais rápido que qualquer uma outra pessoa. Às vezes você nem vai pegar o Covid, né? É porque saiu um artigo científico na época, né? Não sei se vocês tiveram acesso a um artigo muito interessante, eu posso publicar, divulgá-lo para vocês, da lista VIP, certo? Foi um artigo que eles avaliaram pessoas que faziam uso de uma alimentação baseada em plantas, né? E uma alimentação onívora. Então eles avaliaram esses dois grupos e eles verificaram que esses profissionais de saúde que tiveram Covid, mas que se alimentavam de uma dieta baseada em plantas, eles tiveram menos sintomas, né, bem mais tranquilos em comparação com o grupo que tinha uma alimentação onívora, né? Foi esse artigo que a gente conversou na época, né? Foi. E aí eu fui convidada para uma reunião de família, que era uma reunião natalina, né, para comemorar o Natal. Isso em 2020. Isso foi em 2020. E aí lá minha família sabe fazer pratos bem gostosos, né? Principalmente sobremesas, né? Então lá teve pavê, teve pudins, teve várias sobremesas deliciosas. E eu tinha decidido no dia anterior a isso, né? Que eu ia largar todos os laticínios e os ovos. E aí eu fui, né, nessa reunião entre família. Cheguei lá, vi aquelas sobremesas e tudo. Olha, eu confesso pra vocês que eu fui tentada a comer as sobremesas. Olha o sabotador. Só que aí eu fui mais forte. Eu pensei bem positivamente, pensei assim, não, eu tenho que ser forte. Eu falei que eu decidi que eu não vou comer mais isso, não é mesmo? Não é pra minha saúde, não é pra mim ter uma saúde melhor. Então eu tenho que ser firme, firme mesmo. A única coisa que eu vou fazer, sabe o que eu posso fazer? Sair de perto. Eu vou sair de perto e eu vou conseguir. Aí saí de perto, fui pra ali, papear mais com as outras pessoas que estavam pra lá, até acabar toda a sobremesa. Na hora que eu vi que acabou a sobremesa, o movimento ali, né? Aí eu voltei de novo, aproximei daquele ambiente novamente, né? E eu não comi nadinha. Aí eu pensei, gente, se essa parte mais forte, mais tentadora eu passei, fui vitoriosa, daqui pra frente agora é só maravilha, só bênção. E aí, graças a Deus, de lá pra cá, nunca mais. Olha o sabotador, né? Eu moro no sítio, mas o meu marido, lá nós não temos nem uma cabeça de gado, nem uma cabeça de galinha,
não consumimos ovos. Na época eu fazia queijo para vender, eu parei de fazer queijo. Que tipo de queijo que a senhora tá fazendo agora? Porque agora eu faço o tofu. Tofu, gente, eu vou tirar foto e vou mandar para vocês aqui, para vocês verem o tofu que minha mãe trouxe para mim. E cada vez mais eu vou aprofundando mais no queijo, vou ficando mais, né? E eu tive um insight agora, nesse feriado, que eu falei pra minha mãe e eu vou compartilhar com vocês, que vai ficar muito massa, muito massa. Guarda aí que eu vou, é uma novidade aí que eu vou contar pra vocês, que vocês vão usufruir também. Vocês podem fazer a mesma coisa, seguir a estratégia que eu tive, certo? Então, vocês puderam ver que o meu problema foi resolvido, né? O meu problema de anemia era por falta da vitamina B12. Vitamina B12. A partir do momento que a gente viu que a minha vitamina B12 foi só melhorando e o meu hemograma também, então a gente chegou à conclusão que o meu problema de anemia não tinha nada a ver com ferro. Tanto que eu fiz os meus últimos exames agora em janeiro, eu tô com ferro no limite. A minha médica falou assim, escuta, você tá fazendo suplementação de ferro? Ela começou a olhar meus exames e de repente ela fez essa pergunta pra mim, eu até assustei. Você tá fazendo reposição de ferro? Eu falei, não tô não, doutora. As reposições que eu faço, minhas suplementações é vitamina A, B12 e D. São só essas que eu faço. A vitamina A por causa de um problema de visão que eu tenho, né, que tem a ver com a minha genética, né? E aí eu não faço não, nunca fiz. As únicas coisas que quando eu tinha problema de anemia que eu tomava era sulfato ferroso. Sulfato ferroso, mas ela fez esse uso de suplementação de sulfato ferroso antes mesmo de se tornar vegetariana. É aquilo, gente, que eu sempre falo pra vocês aqui. Gente, eu morro de vergonha, sabe? De quando eu pego um paciente com deficiência de ferro e suplementação de sulfato ferroso. Porque não funciona. Não funciona, a pessoa não tem resultado, sabe? Por quê? Porque tem vários efeitos colaterais em relação ao trato gastrointestinal. Então a pessoa desiste do tratamento. A absorção é muito ruim desse tipo de ferro. Então, há várias outras formas químicas de ferro com absorção melhor e que a pessoa não tem efeitos colaterais. Por isso que vocês veem aqui os casos de sucesso que eu apresento para vocês aqui no Instagram. Né? E tem vários outros que às vezes eu não tenho tempo de mostrar para vocês. Né? Por quê? Porque com a suplementação adequada, a pessoa consegue seguir o tratamento. Né? Então, o ponto que eu quero que vocês não percam aqui na nossa conversa de hoje é que minha mãe, mesmo antes de iniciar, né, a alimentação vegetariana, ela sofria de anemia por deficiência de vitamina B12. Né? E o que acontece? Às vezes, as pessoas estão aí consumindo, às vezes ainda carne, consumindo laticínios, ovos, e acham que estão seguras, com baixo risco de desenvolver deficiência de B12. Então, é importante a gente identificar sempre os nossos exames, dosar como que está o B12, e não só a B12. Veja que vários exames que a mãe acabou falando aqui, que tanto que ela, né, foi seguindo o tratamento certinho, ela aprendeu quais os exames, ela tem que sempre estar de olho, né? E para você ver, ao longo desse tempo, a ferritina só melhorou. Por quê? Porque a gente foi melhorando a B12. Né? Teve uma época que a ferritina estava ótima, né, mãe? Já estava assim, ó, acima de 70, tranquilamente, e tinha ainda alteração no hemograma. Tinha alteração no hemograma. Eu falei, mãe, não é ferro o seu problema. O seu problema pode ser ou B12 ou ácido fólico, né? A gente avaliou o ácido fólico também, né? Tem o sérico e o eritrócito. A gente viu o eritrocitário e não tinha problema com o ácido fólico. A questão era a vitamina B12, né? E a gente foi começando com pequenas doses, depois a gente foi aumentando, depois a gente foi diminuindo a dosagem, né? Como eu falei pra vocês, cada um tem uma dosagem. Minha mãe acabou falando a quantidade que ela tá tomando atualmente, né? 400. Mas tem pessoas que essa dosagem, 400 microgramas, já é muito. Que vai começar a aparecer o quê? Muita acne no rosto. Né? Você já teve acne, mãe, tomando a B12? Não.
Só quando eu exagero no amendoim, quando eu como amendoim. Quem nunca, exagerando, né? Nas castanhas não aparece aqui também. Mas só que eu tomo essa dosagem de 400 microgramas, mas é um dia sim, um dia não. Não são todos os dias. Isso, porque tem que uma prescrição, né, gente? Minha mãe tá entregando ouro aqui hoje essa live, né? Então, cada um tem o quê? Uma necessidade, né? Então, hoje a senhora tem que idade, mãe? 55 anos. 55 anos. Outra coisa também que eu sempre falo, pessoas acima de 50 anos, independente do padrão alimentar, seja vegetariano, seja onívoro, é importante a gente olhar com critério para a vitamina B12, né? Agora, mãe, fala pra mim. A gente vai compartilhar até os exames, você libera? Uhum. Eu vou apresentar pra eles? Sim, então, nos próximos dias, a senhora me envia as fotos que a gente vai compartilhar aqui pra vocês verem a evolução, né? A evolução. Então, hoje, como que é a tua alimentação? Você hoje substitui todos os tipos de carne, porque você não consome carnes, né? Você não consome laticínios, nem ovos. E você sente falta disso? Nem um pouco. Nem um pouco? Nem um pouco. Uhum. E não existe esse negócio de falar, eu tô ficando fraco, se eu ficar sem comer carne, eu me sinto tanta fraqueza, moleza. Não, eu tenho que comer carne. Isso é bobagem, porque a pessoa que não alimenta carne, ela não sente nada disso. Claro que você tem que sempre estar seguindo uma nutricionista, né? Para ter a quantidade certinha que você tem que usar de alimentos, né? A caloria, tudo. E então você comendo certinho, direitinho, a quantidade certa, você não sente fome, você demora para ter fome. Você pode trabalhar, igual meu marido trabalha no sítio, ele capina. Ele não sente fome, ele toma um de jejum bem reforçado e ele almoça meio-dia, às vezes até mais de meio-dia, ele não está com fome. Ele almoça porque tem que almoçar no horário certo, mas ele não sente fome rápido. E você pode fazer o teste, quando você come um arroz branco e no outro dia você come um arroz integral, você vai demorar para ter fome quando você come um arroz integral. Tem mais fibra. Ele tem mais fibra, então ele vai te sustentar mais tempo. Quando você come um arroz branco, você sente fome muito mais depressa. Eu já fiz esse teste, eu já tenho, né? Eu tô falando algo que eu já tenho confiança, que eu já passei por isso, né? Mãe, mas vamos falar outro assunto aqui que nem combinei aqui com ela antes. As pessoas falam que dá muito trabalho ter uma alimentação vegetariana, porque eu vou ter que morar na cozinha cozinhando. Como é que é isso? Não é necessariamente morar na cozinha, né? Nós, como mulheres, temos que calcular bem, né? Usar o nosso tempo bem, né? Adequadamente. Igual se eu falar assim, eu vou tirar um dia para me fazer só glúten. Eu tenho freezer, né? Então eu tiro o dia para fazer o glúten, às vezes eu faço 1 fardo, 2 fardos de uma vez. Um dia eu consigo fazer no decorrer de um dia um fardo todinho de glúten. E eu faço e eu congelo esse glúten. Você pode fazer em forma de bife, pode fazer em forma picadinho, né? Você já congela assim, ele cozido, picadinho, ou então cozido em forma de bife. Você congela. Aí o dia que você quiser preparar, é só você descongelar e preparar do jeito que você desejar. Você pode consumir soja, a soja você pode fazer em forma de salada, pode fazer em forma de assado, você pode fazer leite, você pode fazer o tofu. O grão de bico, você pode usar o grão de bico ou em forma de salada, ou fazer um estrogonofe, ou fazer o grão-melete. Você pode fazer o PVT, que é a proteína de soja que você encontra no mercado para comprar. Você pode fazer em forma dela fritinha ali mesmo, parecendo uma carne moída. Pode fazer hambúrguer. Você pode fazer ela com molhinho também, ou então em forma de estrogonofe. Tem muitas pessoas que fazem estrogonofe com a rechear PVT também. Esfirra, né, mãe? Pode rechear, você pode fazer molho de tomate com essa proteína de soja em forma de carninha moída, né? Porque tem a de bolinha também. Então, com essa em forma de carne moída, você pode fazer um molho bem gostoso de tomate, colocar no pão para comer de manhã ou na janta, né? E você pode fazer a proteína de soja também, a bolinha. Você pode fazer ela em forma de estrogonofe, você pode fazer em forma de molho, você pode até fazer, eu nunca fiz, mas a minha filha já fez,
no espetinho também. Espetinho, né? fica bom. Tem vários jeitos que você pode fazer. Você pode fazer, sabe que jeito? Cozinhar ela no feijão preto. No feijão preto ela é fica sucesso. massinha e pega toda aquela cor do feijão preto. Fica Na hora de maravilhosa. cozinhar o feijão feijoada, preto, ó. você coloca as bolinhas ali na panela de pressão. Gente, fica uma delícia esse negócio, Não sabe? pode faltar o louro, né? Uhum. Então, assim, só pontuando algumas coisas que minha mãe falou aqui, né? Minha mãe, ela faz, assim, às vezes, esse glúten, né? Não sei se vocês já comeram. Tem pessoas que não têm problema com glúten e podem comer isso, né? Agora, tem pessoas que, para elas, o glúten é altamente inflamatório. Tem pessoas que não são celíacas, mas têm uma intolerância ao glúten. Então, você tem que observar. Existem exames também pra gente avaliar como que é a tua tolerância em relação ao glúten, né? Porque é uma proteína vegetal muito interessante e barata, acessível. Nós temos também proteína de soja, como ela falou, né? Temos outras leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha, né? Então, hoje, gente, com 3 horas, com planejamento, você consegue fazer com até 3 horas a tua alimentação da semana inteira. Sabe o que é isso? Isso é você ter paz durante a semana e comendo comida boa, saudável, equilibrada, certo? E assim, com sabor, uma coisa gostosa, não uma ração. Entende? Porque tá balanceado nutricionalmente, mas eu tô comendo qualquer coisa. Não. A gente come com os olhos, né? Com sabor aqui. Entende? Isso é muito importante. Né? A alimentação pode ou não pode ser, mãe? A alimentação vegetariana, além de ser nutritiva, saudável, saborosa. Isso. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu como primeiro com os olhos. Se eu olhar pro meu prato e ele chamar minha atenção, eu vou ter um bom apetite. Senão, eu não vou ter um bom apetite. Agora, meu prato tem que ter cor. Fala pra mim, de todas as receitas que eu divulgo pra senhora e tal, fala quais são as suas 2 receitas preferidas. E se você que é blindado mesmo oficial ou tá na lista VIP, coloca aqui nos comentários pelo menos uma receita que você já fez e falou, gente, é sensacional. Qual que é? Eu gosto de muitas, né? A que eu gosto muito de fazer é o meu tofu, né? Em primeiro lugar, eu gosto muito. E depois eu gosto de fazer grão de bico. O grão que eu mais gosto é o grão de bico, em primeiro lugar. Depois, mas o que você mais gosta de fazer com grão de bico? Com grão de bico? Estrogonofe. Estrogonofe, gente. Tem mais alguma? É sucesso pra levar aí, ó, em reuniões de família, enfim. Né? Mãe, eu quero te agradecer muito porque você topou de primeira fazer essa live aqui com a gente hoje, certo? Eu tenho certeza que enriqueceu muito aqui a nossa comunidade Vegetarianos Blindados à prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção, certo? Eu gosto assim de compartilhar algumas histórias, mais adiante a gente vai compartilhar algumas histórias aqui de outros pacientes, né, que conseguiram ter grandes emagrecimentos, que conseguiram recuperar ali o aporte de ferritina, de B12, conseguiu contornar ali, equilibrar o perfil lipídico, porque mesmo o vegetariano estava com colesterol, né, alterado. Então, é importante que você tenha um nutricionista para chamar de seu, tá? Durante toda a fase da sua vida, porque assim você vai conseguir, de fato, ser um vegetariano blindado, viu? Muita gente hoje entrou aqui conosco, o Tássio, muito obrigada, Tássio, pela sua audiência aqui hoje, amo demais essas duas. Olha, toda quarta-feira, gente, tem live aqui, certo? Com exceção da última quarta-feira do mês. Às vezes eu não consigo entrar aqui, gente, no Instagram para falar com vocês, lembrar das lives, mas não é porque não tem. Você coloca, quando eu falo uma coisa, tá falado, entende? Então, se você quer estar aqui, não perder nenhuma live, primeiro você tem que estar na lista VIP. Por quê? Porque você recebe o link lá minutinhos antes de a live entrar aqui no ar, certo? Por quê? Porque nem sempre eu consigo fazer antecipação aqui pra vocês, tá? E eu não vou ficar avançando, você diz, amanhã, a tantas horas, não sei o que lá. Não, você já sabe que toda quarta-feira, ao meio-dia, é dia de live aqui, tá bom? Pra gente conversar sobre tudo que envolve o mundo do vegetarianismo e veganismo. E se você quer que um assunto específico venha pra cá, que a gente
trabalha um assunto específico nas lives, mande no direct, tá? Para mim anotar, porque tem várias coisas já anotadas que a gente vai trabalhar ao longo desse ano. Porque, de fato, a minha maior missão é te ajudar a ser um vegetariano blindado, tá bom? Um beijo, obrigada pela audiência. Se precisarem de ajuda na tua alimentação, tá? Eu tô com horários abertos a partir de março, ok? Esses horários de fevereiro já estão preenchidíssimos, então fique aqui comigo para saber como ser um vegetariano blindado. Lembrando que no final desse mês vai acontecer um evento babadão, gente, babadão, porque o seu ano já começou, né? O carnaval já foi embora, já acabou, gente. Então, se você é daquele que o ano começa só depois do carnaval, então você vem comigo, que ainda essa semana eu vou dar mais spoilers sobre esse evento que vai começar nos próximos dias. E eu quero, tá, a tua participação aqui comigo. Perfeito, né, Fairuz? Obrigada pela tua audiência aqui. Um ótimo restante de dia para você. E tamo junto. Vegetariano blindado, ó, a prova de deficiências nutricionais e comentários sem noção. Tchau, tchau!